Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista e hoje vamos conversar sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo que foram manchetes nos jornais no ano de 2015. Vamos falar sobre crise político-econômica, situação hídrica aqui do nosso estado, reforma no ensino, guerra na Síria, migração, terrorismo e diversos outros assuntos importantes que foram importantes aqui no ano de 2015. Aqui nos nossos estúdios está o geógrafo Murilo Cruz, que vai nos ajudar aí a passear um pouco sobre esses diversos temas que preencheram o ano de 2015. Professor, muito obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios. Legal. Foi um ano intenso, né, de notícias no Brasil e no mundo, com muitas mudanças, situações relevantes. Queria que a gente começasse falando um pouquinho do Brasil aqui. Acho que um principal assunto em pauta aí é a situação econômica, política. Como que você vê um pouco essa situação da crise no nosso país? O senhor acredita que muito é a influência aqui do nosso país mesmo, de ações dos governos, ou também tem influência também todos os acontecimentos que vêm acontecendo desde 2008 no mundo de uma forma global? Como que você vê isso? A gente podia começar a pensar o seguinte, né? O termo crise, né? Ele também tá ligado com a palavra crítica também, né? Tem até um livro aí de um historiador das ideias que chama Crítica e Crise, né? Em que ele tenta exatamente mostrar que em certos momentos da história, né, tá se vivendo uma crise, que as pessoas chamam de crise, só que o momento da crise também é um momento de fazer a crítica a algo que vinha acontecendo, tal, né? Quer dizer, então, no sentido de que tem um momento problemático, que seria a crise, mas, ao mesmo tempo, um momento em que as pessoas começam a olhar para isso, para o problema, e começam a falar mais sobre ele, começam a tentar transformar mais essa situação, né? E tanto essa crise, tanto a crise como a crítica, não é? Vem de um termo grego que significa ruptura, que significa transformação, mudança, não é? Então, se a gente for pensar um pouco, se a gente for analisar, assim, não vou dizer longo prazo, mas um médio prazo, nos últimos 20, 25 anos, e também, se a gente for pensar o Brasil dentro do contexto mundial, eu acho que dá para ter uma visão um pouco mais otimista sobre esse momento, né? Vou tentar descrever o porquê. Então, assim, a gente vem presenciando de um ano e meio, mais ou menos, para cá, com essas investigações sobre corrupção no país e tal, coisas que eram impensáveis há uns anos atrás, não é? Por exemplo, a denúncia de corrupção, de desvio de verba em obras públicas, que a gente sabe que existe há muito tempo, isso é muito claro, né? Não é de agora, não é desse governo, não é? Se aumentou nesse governo, se não aumentou, aí é uma polêmica e é difícil dizer agora, não é? Talvez isso tenha que ser dito daqui... Só a história, né? Só a história vai dizer, exatamente, né? Mas que existe corrupção nesse sentido de desviar verba, né, pública, principalmente quando essas verbas são destinadas a obras, não é? Então, desvio de verba em construção de estrada, em construção de energia, em construção de usina hidrelétrica, ou ferrovia, portos e tal, isso é uma coisa muito antiga, né, no Brasil, desde a década de 80, pelo menos, que eu começo a ter noção, que eu ouço falar sobre coisas assim, né? Só que agora as pessoas estão sendo denunciadas, e não só políticos importantes sendo denunciados e presos, como também empresários, que sempre tem que pensar nisso, né? A corrupção, ela tem o lado do corruptor, do corrupto e do corruptor, não é? Então, tem uma coisa complexa aí para ser analisada, e todas as pessoas estão envolvidas. E elas estão sendo presas, né? Então, empresários importantes, por exemplo, lá o Marcelo Odebrecht sendo preso, né? O André Esteves lá do banco agora também sendo preso, o senador Diocídio, enfim, né? A gente podia... Tem muita gente. Muita gente, né? Então, parece que é um momento, a meu ver, como se você estivesse doente, não é? Mas aquele resfriado que meio que tá... Aquela gripe, né? Ela tá interna ali, ela não tá se desenvolvendo, mas você tá sentindo mal-estar ali, tá sentindo né? mal-estar faz tempo, tal, de repente ela aflora, não é? E daí vem a febre, daí vem o catarro, e daí vem tudo, só, mas parece que é um momento muito ruim, mas ao mesmo tempo é um momento que na realidade, aquele mal-estar interno tá vindo para fora. E a hora que o médico pode
observar melhor também. É né? verdade. Então, por mais que pareça assim, um momento muito ruim, eu acho que é um momento... eu acho que dá para a gente pensar de forma otimista, também, só a história vai dizer, mas que é um momento de grandes mudanças positivas. Então, isso pensando no Brasil num certo tempo. Mas se a gente pensar no Brasil no contexto mundial, também isso acontece. A FIFA, por exemplo, né? É uma instituição que há muito tempo também se diz que é corrupta, né? Que tem a questão dos ingressos, a questão da escolha das sedes, né? De onde vão ocorrer as Copas e coisas desse tipo. Então, as denúncias existem faz muito tempo, né? A CBF, né? As instituições também nacionais ligadas à FIFA, né? E não se tomar providência nenhuma. De repente, isso começa a ser investigado também, né? E explode aí um escândalo de corrupção enorme na FIFA. Isso para dizer um caso só, né? Isso vem acontecendo em outros países também, esses escândalos de corrupção. Então, parece que é um momento, não é? Em termos políticos, que essa questão da corrupção ela vem sendo tratada de maneira mais séria, não é? Do que era antes. E como se as pessoas estivessem colocando um limite. Olha, não dá mais, não é? A gente não vai aceitar mais isso daí, a gente quer que isso seja resolvido. Isso em termos de crise política. Né? Uhum. Claro que tem também a crise econômica. A crise econômica, a meu ver, pela qual a gente está passando hoje em dia, ela é um pouco resultado do que já vem acontecendo no Brasil em termos econômicos nos últimos anos. Vou detalhar um pouco mais, né? Mas também ela tem a ver com a crise política, né? Então vamos falar um pouquinho de cada coisa, né? O Brasil, segundo assim, né, estudos também é uma questão muito complexa porque são muitas opiniões que a gente pode encontrar por aí, Claro. né? Mas uma das opiniões com a qual eu concordo seria mais ou menos a seguinte: o Brasil ele tem um problema já há muito tempo de uma economia pouco produtiva. Que significa o que isso daí? Uma economia que tem pouco desenvolvimento de tecnologia, não é? Pouco valor agregado na indústria, que seria o quê? Pouco valor agregado. É uma economia, em grande parte, ligada à matéria-prima, né? A recursos minerais, a produto agrícola, não é? Na área de comércio e serviços, também ainda, em grande parte, o comércio e os serviços de baixa qualidade, né? De pessoal com baixa formação. Então, enfim, tudo isso daí faz com que a economia do país gere pouca riqueza por trabalhador e por hora trabalhada. É assim que a gente mede a produtividade de um país. Cada trabalhador do país, trabalhando 1 hora, em média, lógico, né? Produz quanto de riqueza por essa hora trabalhada. Uhum. Isso seria a produtividade de um país. O Brasil tem uma economia de muito baixa produtividade. E não é de hoje, isso é de muito tempo. Tá? O Brasil nunca teve uma economia de alta produtividade. Se você comparar a economia brasileira com a economia do Japão, ou da Noruega, ou dos Estados Unidos, você vai ver que cada trabalhador americano, ou norueguês, ou japonês, enquanto ele está trabalhando, ele está produzindo 4, 5 vezes a mesma riqueza que um trabalhador brasileiro está produzindo, né? E isso é que gera todos os nossos problemas econômicos e sociais. Porque se a gente gera pouca riqueza, então a gente gera pouco lucro para as empresas, os salários têm que ser menores, né? Os impostos pagos, por mais que a gente acredite que o governo cobra impostos demais, né? Como a produtividade da economia é relativamente pequena, então o resultado final dessa cobrança de impostos, por mais que para cada um seja ruim pagar os impostos, no final não vai ser tanto dinheiro assim, né? Para o governo ter dinheiro também para investir em educação, saúde, né? Desenvolvimento econômico, enfim. Então, a questão seria, temos que aumentar a produtividade do trabalho, né? Como fazer para aumentar a produtividade do trabalho, né? Então, a gente precisaria de um conjunto de investimentos do governo, das empresas, no sentido de melhorar a formação do trabalhador, melhorar o nível tecnológico, inovar mais nos produtos, agregar mais valor. Então, seria pegar o minério de ferro, por exemplo, ao invés de exportá-lo para a China, transformá-lo em aço,
de preferência em aço de alta qualidade, que tem um valor maior no mercado, e a mesma coisa com todos os produtos, até com a soja. Né? Ao invés de exportar soja in natura, transformá-la em produtos. Já vende na embalagem bonitinha, né? Isso. E ganha mais dinheiro. Exatamente. E desenvolver tecnologia em cima disso. Né? Enfim, então essa seria a necessidade geral da economia brasileira. Até a década de 70, vou fazer um retrospecto rapidão, assim, tá? Vai lá. Até a década de 70, o governo do Getúlio Vargas, passando pelo Juscelino e os governos militares, né, o Estado procurou fazer esse salto de produtividade na economia brasileira, assumindo o papel de criador de infraestrutura e indústrias de base. Então, construiu indústrias de aço, como a CSN, a Vale do Rio Doce, que é uma indústria de mineração, a Petrobras, a Embraer. Então, investiu nessas indústrias para tentar gerar um aumento de produtividade na economia brasileira. E tinha a expectativa de que os empresários também fizessem a parte deles, tanto os empresários nacionais como internacionais, fizessem a parte deles no que a gente chama de tripé econômico, que seria o Estado, os empresários nacionais e as multinacionais, né, gerando esse processo de industrialização do país. Então é isso. Nesse período, até a década de 70, o Brasil se industrializou. Da década de 80 e 90, a gente viveu uma grande crise. Uma crise resultante desse primeiro processo de industrialização. Porque foi um processo muito baseado em empréstimos internacionais, para o governo poder fazer esses investimentos todos. Né? Aí, de repente, a economia mundial entrou em crise. Não vou detalhar aqui agora o porquê, mas ela entrou em crise, né? Na década final da década de 70, por causa da crise do petróleo e outras coisas mais. E aí o governo brasileiro não teve mais capacidade de manter esse processo. Então ele passou por uma crise longa, que a gente chama de década perdida, década de 80, década perdida, década de 90, alguns consideram como segunda década perdida, né? De não crescimento econômico, né? De estagnação mesmo, inflação e tudo mais. Aí a partir do real, 94, começa a ter uma série de transformações, né? Para um outro modelo econômico, que seria o modelo mais neoliberal, como a gente chama, em que a participação do governo diminui na economia, né? E se espera que as empresas privadas, nacionais e internacionais, invistam mais para gerar esse aumento de produtividade, que é sempre a busca, né? Que é sempre Sejam mais protagonistas, né, dessa economia. Exatamente, que, né, para que a economia melhore, não tem outra maneira, né? Tem que desenvolver tecnologia, enfim, aumentar a produtividade, como eu estava falando. Isso aconteceu, né? Um pouco, mas não muito, porque hoje em dia a gente vive uma economia muito, muito financeirizada, ou seja, muitos investidores preferem deixar o dinheiro na bolsa de valores, deixar o dinheiro no banco, comprar títulos da dívida pública, que é investir no setor financeiro, né? Para ganhar dinheiro mais fácil, ao invés de ter que investir em produção, em desenvolvimento de tecnologia e tudo mais. Então, ficou uma coisa meio travada. A partir do governo Lula, né, começou a ter uma pequena mudança, que era uma tentativa aí, de distribuição de renda, né, por meio, por exemplo, do Bolsa Família e tal, mas que também teria uma função econômica, que seria aumentar a capacidade de consumo da população para que a economia pudesse crescer, para que as empresas vendam mais, tenham mais lucro, possam investir mais e, assim, a economia do país possa crescer, né? A gente viveu isso, né, durante aí de 2002 até 2010, né? Alguns chamam esse período de lulismo, que seria um governo muito marcado por esses programas sociais. Tem gente que vai concordar com eles. Pelo aumento do poder aquisitivo das classes mais baixas. Né? Exatamente, Tem gente que vai concordar, a gente vai discordar, né, porque não ensinou a pescar, só está dando peixe, enfim, né? Mas tirando essa polêmica, né, e também tirando a questão, mas teve corrupção, tá? Tirando essas questões, o que aconteceu foi um aumento do poder aquisitivo das classes C e D, né? Um aumento da classe C, que seria a classe média, um aumento dela, principalmente em regiões mais pobres, como o Nordeste e tal, e isso gerou um certo crescimento econômico, né? Chegou a ano da economia brasileira crescer 6%, que é um nível muito bom, né? Mas depois veio aí depois no período do governo Dilma, teve uma intenção da Dilma e dos seus assessores e tal, do novo governo, né, de voltar
a ter um modelo parecido lá com o que tinha até a década de 70, não é? Que é o que a gente chama de nacional desenvolvimentismo, que é o governo investir mais em infraestruturas para gerar esse crescimento econômico. No entanto, o governo não teve a... Ajuda também dessas empresas que também tiraram o pé do acelerador. Exatamente, todas, né? Então, não teve o que eu ia falar, não teve o fôlego, né, para realizar um processo de volta de investimento, né, que foi tentado, segundo alguns estudiosos aí, teria sido tentado mais ou menos até 2012, né? Aí o governo, vendo que não deu certo, ele começou a tirar o pé e tentou manter, porque é aquela coisa, né, de 2010 a 2014 é o primeiro mandato, né? Então, se até 2012 um projeto não está dando certo, a tendência do governo é mudar o projeto para, pensando agora em reeleição, não é? Então, de 2012 a 2014 teria sido um governo que pensou mais em reeleição do que realmente em manter um projeto econômico para o país, né? E ao pensar, principalmente em reeleição, o governo teria gastado mais dinheiro do que poderia. E veio a conta agora. Exatamente, agora veio a conta, né? Professor, só para dar tempo da gente falar um pouquinho de outro assunto nesse primeiro bloco, mudando de crise para crise, só a gente tem pouco tempo aqui no primeiro bloco, mas eu queria que você abordasse um pouquinho a situação hídrica, que a gente viveu uma crise aqui, principalmente no estado de São Paulo, com relação aos recursos hídricos, e o governo do estado até afirma que fez os investimentos necessários, o governador inclusive ganhou prêmio de gestão de recurso hídrico, mas o povo paulista sabe muito bem que nas torneiras, principalmente em São Paulo, faltou água. E como que você vê esse problema da crise hídrica aqui no nosso estado? A gente já tem um problema de crise hídrica crescente, independentemente do que o governo tenha feito ou não, né? Então a gente já teria mesmo um problema de crise hídrica crescente. Por quê? A gente destruiu tudo, né? Então, exatamente. Eu vou colocar... A gente podia escolher várias coisas para falar sobre isso, né? Eu vou colocar uma coisa só que para mim, eu acho que é a visão que a gente tem que valorizar, que é a seguinte, é compreender um pouco como é que o ecossistema funciona e como é que a água, da qual a gente precisa, ela tem os seus estoques renovados, né? E o que a gente teria que fazer para garantir isso? A renovação dos estoques de água, né? Então, basicamente, o que acontece, a gente sabe, a água dos rios, das árvores, do nosso corpo, né, que está na rua, enfim, a água que está por aí, ela evapora, vai para a atmosfera, não é? Lá ela condensa, forma chuva e a chuva cai, certo? Se a gente comparar os oceanos com os continentes, nos oceanos evapora mais água do que chove e nos continentes chove mais do que evapora. O que significa isso? Que a água que vai dos rios, que vai do continente através dos rios até os oceanos, ela volta para os continentes. Em chuva. Em chuva, em forma de chuva, exatamente. Então a natureza tem um processo que é de renovação dos estoques de água, né? No entanto, tem um problema. Quando essa água da chuva, ou chuva que se formou nos oceanos, ou chuva que se formou aqui mesmo no continente, quando essa chuva cai, né, ela encontra a superfície e aí ela vai ter duas opções. Ou ela infiltra na superfície terrestre, infiltra no solo, ou ela escorre pela superfície e vai até o rio, ou vai até um lago, enfim, ou já vai direto para o oceano de novo, depende de onde está chovendo, né? O que é o ideal para a gente? Que ela infiltre. Por quê? Porque quando ela infiltra, ela está renovando, ela está voltando a compor o estoque de água subterrânea. Essa água que infiltrou, nas montanhas, por exemplo, ela vai, com o tempo, vazando pelas laterais das montanhas, formando as nascentes, que vão realimentando os rios, né? E os rios, então, teriam sempre um estoque de água dentro das serras, dentro das montanhas, para que eles sejam constantemente renovados. E esses rios, os pequenos rios, dão origem aos rios médios, que dão origem aos rios maiores. Morrendo, né, professor? Né? Estão morrendo, né, esses rios, principalmente pequenos, né? Então, vamos chegar nisso aí, né? Mas, enfim, esses riozinhos todos, eles é que vão fornecer, eles é que vão fazer com que a água dos rios maiores e das represas continue no nível adequado para a gente poder consumir, né? Então, essas represas, como, por exemplo, do sistema Cantareira, que são várias represas que quase secaram aí, elas dependem da alimentação que venha da água desses rios. Mesmo passando por um período de seca
como a gente passou no ano passado, né, o correto, o natural seria que os riozinhos continuassem chegando até a represa, trazendo essa água que foi guardada nas montanhas. Bom, voltando à questão da água ir para dentro da montanha. O que faz a água infiltrar ou escorrer? O tipo de uso que se faz do solo. Então, quando você tem uma floresta, por exemplo, a água vai infiltrar muito mais do que escorrer pela superfície. Por que ela vai infiltrar? Porque a floresta diminui a velocidade de escoamento da água, né? Então você tem um monte de árvore ali, a água da chuva vai escorrendo, mas as próprias raízes vão fazendo com que ela fique mais parada, aí ela vai ter mais tempo para infiltrar. As raízes das árvores ajudam, criam canais para a água entrar, né? Então essa água vai infiltrar e vai ficar guardada ali na montanha. Quando não tem isso, quando não tem uma floresta, quando tem pasto, por exemplo, pasto degradado, que a gente chama, que tem muito aqui na nossa região, que é quando a gente olha para a montanha e vê aquele monte de mato assim, né? Mas não tem árvore. Mas não tem Só árvore a graminha. nenhuma, né? E às vezes nem boi tem nada, né? Só aquelas graminhas largadas lá. Então a chuva cai e escorre direto para o rio. E aí esse rio transborda, pode causar um monte de problema social, se for na cidade e tal. Ele transborda e a água já vai direto para um rio maior, assim, né? Vai direto pro oceano e não realimenta os estoques, entende? Então, resumindo, seria mesmo o seguinte: a água que vem do oceano, ela tinha que demorar para voltar para o oceano. Ela tinha que ficar estocada no subsolo, aí ir aos poucos para os riozinhos e tal, para poder, né, permitir que a gente use essa água. E isso é isso que não está acontecendo. Então, os investimentos do governo deveriam ser feitos em quê? Basicamente, em reflorestamento das áreas em torno dos mananciais. Só para dar um exemplo, que foi muito citado, em Nova York fizeram exatamente isso. Tá? Eles tinham um problema lá de fornecimento de água, aí a cidade de Nova York passou a pagar para fazendeiros que estão rio acima, né, que estão nas partes mais altas, bem até 100, 150 quilômetros antes de Nova York, né, para eles reflorestarem as suas áreas, suas fazendas, e receberem, por essas áreas reflorestadas, um pagamento mensal. Então, aí a gente passa a chamar esses caras de produtores de água, né? Eles continuam sendo donos das fazendas, só que elas passam a ser reflorestadas para propiciar essa infiltração da água e a recomposição dos estoques, né? É esse tipo de atitude, de projeto, que é a nossa saída, entendeu? Então, construir mais uma represa, bombear água daqui, dali e tal... É só enxugar gelo, né? Mais ou menos. Exatamente. Professor, nosso tempo agora, mas em 2 minutinhos eu queria que você me desse uma resposta com relação a... A gente está falando de água, e a gente teve a tragédia lá de Mariana, né? Com relação à mineradora, que todo mundo fala Samarco, que é a mineradora Vale, né? Que vale a pena a gente ressaltar isso. E seguindo essa linha de raciocínio aí, o senhor acredita, como eu vi alguns geógrafos falando, que os afluentes podem ainda salvar o Rio Doce, ainda existe probabilidade? A gente sabe que a natureza é muito poderosa, apesar de ser uma grande tragédia, a maior tragédia que já aconteceu aqui no nosso país. O senhor acredita que o Rio Doce ainda pode sobreviver a isso? Não, eu acho, isso aí acho que não tem dúvida, né? Que ele se refaz, né? Nesse processo mesmo. Só quanto tempo vai demorar, a gente não sabe, né? E quais vão ser todas as consequências, a gente não sabe também, porque é muito material, muito metal pesado, coisas que vão ficando no organismo de todos os seres vivos que consomem essa água, né? Pessoas, animais, enfim. Então, assim, as consequências vão durar décadas e décadas, mas que uma hora vai se refazer, vai. Isso não tem dúvida, né? Tá certo. Vamos no segundo bloco, a gente fala mais um pouquinho. Você está assistindo aí uma pequena retrospectiva 2015, tentando abordar aí alguns assuntos aqui no TV Câmara Entrevista. E quem está aqui para conversar com a gente é o geógrafo Murilo Cruz. Nós vamos para um breve intervalo, mas o programa continua e no próximo bloco nós voltamos aqui com mais assuntos que foram destaque no ano de 2015. Até lá.